Olá, pessoal, mais um episódio do nosso podcast E Agora, Jung? O que o Jung tem a falar para gente sobre o envelhecimento? Hoje eu estou aqui com duas maravilhosas, a Flau e a Miquela, minhas amigas de podcast. Agora nós somos podcasters, gente. E aí, o que vocês têm para falar sobre o envelhecimento? Será que é fácil? Bom dia, eu sou a Euflauzina Góes, psicóloga, analista junguiana em formação pelo IGEP e estou graduando, né, o arte terapia também no IGEP. E assim, sobre o envelhecimento, né, tantas coisas para dizer sobre isso. E para cá o Gustav Jung é como se fosse um entardecer, né, porque ele pega as fases da vida, do desenvolvimento humano. E a juventude é até o meio-dia. E no meio-dia vem um declínio, um entardecer, que é a segunda metade da vida. E ele fala que pode ser um período muito criativo, né? Como foi na própria vida dele. Então, é um período que pode trazer muita espontaneidade, mas tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita conscientização dessa fase da vida, né? Então, tem um período aí que precisa de muito autoconhecimento para entender tudo o que vem pela frente. Sim, eu gosto muito, gente, também de pensar. Eu gosto muito de um livro, até vou dar a dica aqui para o pessoal. Mas antes vou me apresentar, né? Meu nome é Miquela Reis, também sou analista em formação pelo IGEP, também estou me formando agora em arte, terminando arte terapia, também tenho a psicossomática na bagagem, enfim. Mas não vou demorar nisso não, porque a gente está aqui para conversar, né, sobre o envelhecimento. E eu lembrei muito de um livro muito gostoso de ler, que é o Caminho do Meio, né, A Passagem do Meio, do James Hollis, que ele fala bastante sobre isso, esse período que Jung chama de metanoia, né, que a Flávia estava comentando. E é engraçado que a gente fala do envelhecimento como se fosse algo assim, acontece daqui do dia para a noite. Não é. A gente sofre um processo, né, de crescimento, de juventude, de adolescência, e a gente vai crescendo como indivíduo. Aí chega no momento dos 40, é um momento que a gente chama de uma certa crise, que acho que é a hora que a gente para e fala assim, não, tudo bem. O que eu fiz até aqui? O que eu quero daqui para frente? Então, para mim, assim, colocando na nossa jornada do feminino, né, o James Hollis fala isso fantasticamente, um outro livro também, A Jornada da Heroína, também é muito fantástico, cita essa questão que é o momento que a mulher para, reflete e fala assim, caramba, poxa, criei família, criei carreira, mas o que me faz feliz? Será que está tudo bom? Então são as horas dos questionamentos. E aí me colocando nesse lugar de, né, amadurecer e envelhecer, eu nunca tive tanto vigor, nunca tive tanta energia, nunca tive tanto propósito, sabe assim, a hora que você faz meio que um restart, assim, aquele reboot do computador, dá aquela desligada e liga de novo e começa, peraí, agora eu vou processar de um outro lugar. Então, eu acho que o processo de envelhecimento, que eu acho que é uma jornada daqui para frente, é a gente encontrar esse lugar, né, de se compreender, de se gostar, de se aceitar, então a gente passa por um processo revolucionário até, né, se a gente pensar interno, eu acho que é uma revolução interna, assim, é uma outra mulher, aí às vezes eu fico até pensando assim, será que eu queria voltar para os 20? Gente, não gostaria. Eu estou tão feliz nos meus 40 que eu, assim, não gostaria, sabe, assim, eu tô achando essa fase muito fantástica. E é bem isso que a Fal falou, né? A gente entra nesse processo do e agora? Nesse processo do entardecer, né? Eu vou entrar em contato com muitos conteúdos. Né, Flau? Você tinha até comentado sobre as mortes simbólicas, né? A gente vai entrar em contato com um monte de coisa. Não sei se a Nath quer complementar também alguma coisa. Olha, eu tenho uma opinião diversa da sua. Para te falar a verdade, para vocês e todos que estão nos ouvindo, eu super queria voltar para o meu corpinho de 20. Olha como eu sou gananciosa. Mas lógico, com a cabeça, com as experiências, com as memórias que eu tenho hoje, né? Então, o Jung, ele trabalha bastante, outros autores, como a Michela falou, esse processo que ele chamou de metanoia, que se refere a uma metade da vida, né? Isso é relativo, porque na época dele era uma outra idade, agora com o aumento da estimativa de vida, essa metanoia vai um pouquinho mais para frente.
mas isso não obedece ao tempo cronológico, né? O tempo aqui da lógica, da racionalidade. Tem gente com 25 anos entrando na metanoia e tem gente com 80 que ainda não entrou. E a metanoia seria esse lugar, esse espaço, né, de tempo da alma, onde muda toda a minha referência, onde talvez eu abandone o ter, que é muito importante também no mundo capitalista, não tem como dizer que não, a gente vive nesse mundo e tem que jogar o jogo às vezes, né? Muitas vezes. Mas eu já não estou tão interessada no ter, e sim no ser, né? Então, quando o indivíduo faz esse balanço, como elas disseram. Mas eu acredito que nesta época também, como também dissemos com outras palavras, a gente começa a fazer um declínio deste corpo, porque nenhum de nós pode viver pensando que dá para existir neste mundo como se eu não fizesse parte de um corpo. Porque ou a pessoa quer viver, o mundo está muito unilateralizado, né? Essa é a questão. Então, ou a pessoa quer viver na alma, nos assuntos espirituais, pensando que espirituais para Jung é tudo que não é corpóreo. Ou a pessoa quer viver só para o corpo e não dá para viver para uma coisa ou outra. Mas aí, quando eu chego na metanoia, o próprio processo de envelhecer é o declínio do corpo, mas a tendência é que a psique, ou tudo aquilo que é espiritual, vá para uma ascensão. Então, eu fico pensando muito, olha, o meu desejo ganancioso é que eu voltasse para o corpinho de 20, mas é impossível, entendeu? Pelo menos, talvez se eu tomar vergonha na cara, for praticar uma atividade física, cuidar melhor desse corpo, talvez ele corresponda. Mas talvez o declínio do corpo seja o preço que eu pago por ter me tornado, sabe, por tudo que eu fiz. Talvez seja o preço por hoje ser uma pessoa tão mais esperta, uma pessoa tão mais produtiva, inclusive. Mas eu gostaria de acrescentar para nós refletirmos aqui juntas, que eu acho que talvez um dos problemas maiores, se não o maior, do envelhecimento, eu acho que o que faz ele ser tão difícil é que a gente está vivendo num mundo em que a nossa visão de mundo é o seguinte: não, não importa o que aconteça, eu posso ter 100 anos, eu tenho que estar com corpinho de 20, eu tenho que estar bonitinha, tudo em cima, envelhecer, nem pensar. E vejam, gente, eu não sou contra plástica, eu não sou contra procedimentos, eu sou contra o exagero, né? Eu tenho que entender que um dia não vai ter jeito, um dia tudo aqui vai cair, entendeu? Então, é essa vontade de permanecer vivo eternamente, eu acho que esse é o problema. O que vocês acham? Olha, é bem isso mesmo. E eu estou com a Miquela também, eu estou numa fase de muita vitalidade, de descobertas internas, assim, e prazerosas. Então, é uma fase muito boa, mas é difícil lidar com muitas mortes nas relações, né, que não são mortes literais, mas tem que haver muitas transformações em vários tipos de relações, eu vi isso na minha vida. Lidar com o corpo, que às vezes tem sintomas como insônia, né, vários sintomas que a menopausa traz. Então, lidar com esse corpo que não é mais o mesmo, lidar com a forma como eu vejo os papéis da minha vida. Então, o que que eu sou além, né, desses papéis, além da história da minha vida, entrar nessa espiritualidade que a Nath falou. Então, é um trabalho muito rico quando é acompanhado muito de perto pelo autoconhecimento. Continua sendo difícil em alguns aspectos, mas o resultado é muito prazeroso, né? É gostoso ver a vitalidade nessa fase da vida. Sim. Você sabe que você foi falando isso, Flau, foi me vendo, e a fala da Nath também, a questão dos estigmas, né? A gente tem muito tabu, muito estigma em relação à mulher, propriamente dita, né? A mulher mais velha e ao envelhecimento feminino, porque normalmente o que a gente vê, a aceitabilidade em relação ao envelhecimento dos homens é muito maior em relação das mulheres, né? Então, quando a mulher fala, eu estou entrando na menopausa, parece que, né, cai ali
caía um véu. Não vou dizer que cai, continua caindo, não, porque eu acho que nós somos mulheres modernas, revolucionárias aqui, trazendo um novo modus operandi, né, para esse mundo. Mas antigamente tinha muito isso, né? Ah, acabou a vida da mulher, acabou não sei o que e tal. Tinha uma coisa assim muito negativa, né? Claro que não é fácil, né? Igual a Flor falou, gente, passar pela menopausa, para quem tem os sintomas, né? Porque nem todas as mulheres passam. Realmente tem um desconforto, mas talvez o desconforto seja uma linguagem da alma, né? Exatamente para fazer a gente parar e olhar e falar assim, igual a Nath falou, cara, o corpo vai trazer questões, a gente vai amadurecer e envelhecer, e esse corpo vai amadurecer e envelhecer, né? E aí, às vezes, o corpo e o espírito não vão estar na mesma sintonia, porque o espírito vai estar super produtivo, criativo, né? Para algumas pessoas, o Jung mesmo, né, cara, escreveu até o dia de morrer, praticamente, né? A fase mais produtiva da vida dele foi depois dos 60, né? Até entre os 60 e os 80 anos de idade. Cara, ele revisou toda a obra dele, ele foi muito produtivo, ele escreveu muito, né? Ele trouxe muita contribuição, até porque já tinha um lastro de vida, uma vivência muito maior, uma experiência de vida. Então, se a gente consegue juntar, né, essa experiência de vida com a sabedoria, com um corpo saudável dentro, né, da capacidade, das limitações de cada um, da gente se cuidar, envelhecer ativamente, né, com vigor, porque hoje tem, né, a gente tem tecnologia, a gente tem possibilidades, tem como a gente fazer um cuidado maior do que na época das nossas mães, das nossas avós. Então, o envelhecer de hoje não é o envelhecer da época do Jung, né? É um outro envelhecimento, a gente tem outros acessos. Então é muito interessante a gente olhar que esse corpo dá sinais, o corpo sempre fala, né? A gente na psicossomática fala isso, o corpo fala o tempo todo com a gente. E escutar esses sinais é importante, né? O que simboliza o calor, né? A insônia, a névoa mental, gente, dá uma névoa mental, Nath, você não faz ideia. A gente esquece, assim, palavra boba, tipo assim, você pega no copo, você fica assim, cara, e não vem o copo na sua cabeça. Aí você fica, que é isso mesmo, gente? É uma coisa horrorosa. Mas você tem que passar por isso e simbolizar, né? Se tudo depende de como eu vou viver, né? Parece um pensamento positivista, mas não é, gente. Olha, não é que bom que bom que eu tô esquecendo o nome do copo, da xícara. Mas já que tá acontecendo isso, deixa eu ver o que que eu faço com isso, né? Mas enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, né, será que o corpo tudo bem, é um processo natural do meu corpo biológico que ele vai entrar num processo de declínio, isso é natural, né, isso é a mãe natureza Gaia que nos impôs isso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando agora, será que não é também porque a gente cuida tão pouco? Na primeira metade da vida, a maioria de nós quer só trabalhar, quer só atender a expectativa do mundo. Olha, eu não sou contra trabalhar, eu não sou contra ganhar dinheiro, eu não sou contra ter 200 aliás, eu não poderia falar isso, né, que eu ia estar sendo hipócrita, contra ter 200.000 compromissos, só Deus sabe como é que tá a minha vida. Mas também, se a gente tiver ali uma espécie de um equilíbrio em que eu faço tudo isso, mas tiro alguns momentos de lazer, que eu cuido melhor desse corpo, talvez o meu processo de envelhecimento e a própria velhice vão ser outros. Então, por exemplo, eu mesma hoje em dia estou colhendo os frutos de uma falta de cuidado comigo, assim, absurda, com o corpo. Então, talvez você que está nos ouvindo deveria pensar sobre isso, né? Eu posso passar o dia inteiro numa luta frenética, né, a vida em certa medida é uma guerra, mas talvez se eu puder tirar meia horinha para me alimentar melhor, para ter uma descompressão do dia, talvez o envelhecer não fosse tão difícil. Então, eu acho que aí eu chego na metanoia, eu vejo que é um movimento também que o indivíduo vem para ele, né, porque conforme a Flá estava falando, eu fiquei pensando: "Cara, é verdade, a gente chega nessa idade, sei lá qual que é, né, que eu sinto que eu tô envelhecendo, os filhos vão para a vida deles, talvez eu o meu relacionamento ele muda ou ele acaba, então eu acho que o indivíduo ele vem para ele. E aí ele quer fazer, né, todas essas reflexões que ele não fez, os autos cuidados todos que ele deixou de fazer. Mas e se a gente pudesse colocar isso lá na vida normal, né? Espreme mais uma coisinha, entendeu? Se for para os outros, a gente espreme outro compromisso. Então que você esprema mais um compromisso para você.
Maravilha, gostei muito da ideia. A gente é muito sobrecarregada e a mulher tem uma tendência muito a cuidar dos outros, né? De fazer o cuidado do outro, uma vida inteira de cuidado. E a gente às vezes deixa o autocuidado de lado, né? Eu não sei o que que você acha, Flávia. Então, é muito interessante isso, de refletir sobre essa primeira metade da vida. Como que eu estou lidando para lá na frente, dar uma olhada nessa vida, nas mulheres, vai passar pela menopausa. Isso que a Miquela falou é muito importante. Na mulher, ela tem, às vezes, dupla ou tripla jornada. Então, assim, são muitas coisas. E eu vejo muito nos atendimentos o quê? O ritmo, ele muda muito. Apesar de eu estar falando de vitalidade, a Miquela está falando de vitalidade, o ritmo ele muda. Então eu tenho que lidar diferente com o tempo. Porque esse tempo vai fazer com que você selecione tudo na sua vida. Como eu falei, relações. Como que é a minha relação no trabalho? Por isso que muitas vezes tem transição de carreira. Porque você começa a olhar de uma forma diferente, trazer para o interno as suas relações com todo tipo com o trabalho, com os filhos. Os filhos vão começando a sair de casa. Então, você vai olhar de uma forma diferente essa relação com os filhos, a relação com o marido, esse casamento, como é que tá? Eu preciso fazer alguns ajustes de rota com ele, enfim. É uma série de coisas que esse ritmo que abaixa faz com que você observe de uma maneira diferente, para essas relações serem mais é, espirituais mesmo, de uma forma mais intensas e mais verdadeiras. Isso sim, esse trabalho vai fazer com que seja um trampolim para uma velhice com mais criatividade, com mais espontaneidade, com mais autenticidade e mais verdadeira, mais prazerosa, apesar dos inúmeros sintomas que podem aparecer no corpo. Então, é esse desafio, né? Essa integração presente, passado, futuro. Eu vou ter que fazer morte de coisas que eu não consegui fazer, que não, eu não dei conta, né? E às vezes vou colher o fruto, vou ter as consequências desse, não dei conta de algumas coisas. Por exemplo, se eu não fiz exercício físico a minha vida inteira, então esse corpo vai falar de uma forma diferente nessa velhice, né? Então, são inúmeras coisas que eu vou percebendo. Tem pessoas que falam, meu, eu quero ter muito dinheiro, eu quero enriquecer, eu quero ser um produtivo. Ah, dormir para quê, né? Para que dormir? Vamos trabalhar, 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 trabalhar. Também vai colher frutos. Pode estar com uma conta bancária extremamente gorducha, mas e o bem-estar, a qualidade de vida, a autenticidade, as relações, como é que estão na vida dessa pessoa? Então, tudo isso, esse ritmo que abaixa, se você se você se entregar e entender que o ritmo diminuiu para que você traga mais questões para o interno, eu acho que pode ser uma jornada assim muito criativa, né? Com É certeza. interessante que a gente estava falando, né, Miquela, sobre o filme A Substância, e a Miquela me falou, ah, Cláudia, tenta assistir esse filme, eu assisti, eu achei fantástico, assim, estou agradecendo a sugestão, porque, olha, tá tudo ali, né? Né, Tá tudo ali, Miquela? Você né? estava falando do filme, eu falei, Foi, gente. Um dia desse eu assisti, né? Foi até uma indicação de uma cliente minha, agradeço a ela. Ela falou: Não, Miquela, assiste esse filme pra gente discutir. Eu falei: Tá bom, vamos lá. Vou assistir. Aí eu assisti, fiquei muito impactada. Eu acho que muitas mulheres estão impactadas, né? Ficam depois que assistem esse filme, porque ele faz uma crítica a esse processo de não aceitação, né, Flávia? Exatamente isso que você estava falando, assim, essa não aceitação do envelhecimento
envelhecimento, que preços que eu sou capaz de pagar para não envelhecer, né? E o que que acontece com uma alma que não envelhece? No caso da substância, eu não quero dar muito spoiler, assim, né, para deixar os ouvintes, né, o pessoal que está ouvindo nosso podcast, assim, assistir o filme, degustar o filme e tal. Mas tem uma coisa de cisão, né? Parece que, assim, o corpo e a alma vão para um lugar, mas a consciência, o ego, está em outro. É como se você estivesse nadando contra a correnteza, né? Acho que o filme traz muito isso, porque ele é muito sensório, é um filme que brinca muito com o sensório. Acho que ele incomoda bastante porque ele é muito sensorial. Então a gente entra no incômodo com o filme, e eu acho que eles fizeram isso de propósito exatamente para entender que o incômodo está no corpo. É muito interessante, é muito rico. A gente recomenda aqui, deixa a dica para o pessoal. Mas só deixo outra dica que a Miquela mesmo me contou: não assistam à noite. Porque a noite já é um terreno propício para reflexões profundas, já é solo fértil para isso, né? E aí, se você faz coisas muito impactantes, talvez isso fique aqui no psiquismo e você vai ficar pensando, entendeu? Aí esse pensar profundo não vai te deixar você dormir, vai ser complicado. Verdade, gente. Eu tive que assistir outro filme depois para dar conta de dormir depois. Mas porque eu entrei, né, na vibe do filme. Mas eu É. recomendo, foi bem interessante. Eu também assisti à noite, depois eu fiquei pensando, falei, ah, devia ter assistido outro horário, né? Mas eu E é acho muito interessante, interessante. vocês fizeram alusão aí do à noite, várias vezes aqui nesse episódio a gente fez alusão às mulheres. Olha, tudo isso que nós estamos falando se aplica muito aos homens. É que a mulher tem uma carga extra, ou várias cargas extras, que são nos impostas socialmente, na construção social, porque ser mulher é uma construção social também, né? Mas isso não quer dizer que os homens não passam por isso. E a outra coisa que eu queria dizer também é o seguinte, né? Hoje à noite tive uma insônia braba, que a noite inteira aqui mexendo com uma porção de coisa, sabe aquela coisa, né? Você fica tentando preencher. E aí uma das coisas que eu fiquei olhando foram as nossas, estatísticas aqui do podcast. 97% do nosso público são mulheres. Então, você que está nos ouvindo agora, eu peço que você seja homem ou mulher, né, mas eu já vi que as mulheres estão com a gente nesse começo, mandem pra gente temas que são do interesse de vocês, e será um prazer falar sobre esses temas, né. Mandem pra gente, quando eu for publicar este episódio, eu vou deixar lá para que as pessoas possam fazer uma enquete. Como que está sendo o processo de envelhecer para você? Independente de quantos anos você tem, se você tiver 20 anos, você já está sofrendo, porque você está naquele conflito de tudo que você são as mortes simbólicas do dia a dia. Meu Deus, quando eu tinha 15 eu estava mais despreocupada, agora eu tenho 20, estou entrando no mercado de trabalho, ou estou escolhendo carreira. Não, eu tinha 20 agorinha, agora já estou com 30, então eu vou deixar uma enquete lá para que a gente possa interagir um pouco mais, porque a nossa intenção é trazer para todos vocês realmente assuntos que sejam do interesse, porque aí fica mais divertido. A gente quer aprender com essas conversas e a gente quer interagir com as pessoas. Eu gostaria de trazer um novo ponto aqui para a nossa discussão, que é assim, ó, dentro da psicologia analítica, um dos complexos talvez principais que o Jung e pós-jungianos trouxeram como sendo necessários para que haja a vida são o complexo, né, o arquétipo, e depois o complexo, quando ele se apresenta na individualidade, do puer e do sênix, que seria a criança e o velho. Então, não importa quantos anos você tenha, que você tenha aqui dentro da sua cabeça, né, da sua psique, esse transitar. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Olha, eu estou aqui agora, independente da minha idade, eu tenho que ter um pouco de criança, eu tenho que me divertir, eu tenho que me entusiasmar. Se eu não quisesse, se fosse muito um suplício, talvez eu não devesse estar aqui gravando esse podcast. Não é o caso. Tem uma criança aqui dentro de mim que fala agora, ai, que delícia. Eu gosto dessas mulheres, eu admiro elas, eu quero interagir com as pessoas que vão mandar comentários, que vão depois mandar lá no meu privado, no meu Insta e os cambal, né? E a gente vai conversar, vai trocar. Mas tem também um quê de velho, agora aqui, atuando na minha cabeça, que fala: não, vamos estruturar essa conversa, tem um tempo pré-determinado. Então, o tempo todo, a gente tem que ter esses dois lados. Eu não posso, independente da tua idade, se você ficar demais na criança, não vai dar certo. Você vai ficar flexível demais, vai faltar um pouco de responsabilidade, um pouco de consistência. E se você ficar demais no velho, aí você vai se tornar uma pessoa muito rígida.
muito chata, muito reclamona. Eu tô caricaturando, né? O que que vocês acham sobre isso? Talvez até o processo de envelhecer eu tenha que passar ele com um pouco mais de leveza. Não Sim, sei. isso é bem verdade. A gente fica pensando, né, quando a gente olha as pessoas no processo de envelhecer, tem umas falas, né, que começam, né? Ah, não preciso mais. Para quê? Algumas pessoas vão para um lugar de desistência da vida, assim, né? Tem um lugar assim que chega a ser triste, né? E tem a depressão, inclusive, é um sintoma muito comum durante a velhice, né? Muitas pessoas sofrem da demência, né? Vêm muitas doenças. Então a pessoa entra aí quando eu estou falando velhice, gente, eu não estou falando de mulheres de 60 anos, né? A gente está falando já de uma velhice mais avançada, né? De um processo mais avançado. Mas a gente vê, às vezes, jovem com esse tipo de pensamento. É igual a Nath falou, não tem idade isso, né? Tem pessoas que cristalizam muito jovens, né? Entram nessa inflexibilidade, nessa unilateralidade muito jovens, né? Então, assim, ou seja, está muito vinculado a esse arquétipo, né, do Fênix, que não é o velho sábio ou a velha sábia, né, Flau? Porque a velha sábia e o velho sábio, eles vêm de um outro lugar, eles vêm de um lugar de compreender o mundo, né, de inclusive saber, que eu acho que o velho sábio, ele brinca, ele está muito ligado à criança divina, porque é a gente ter a capacidade de rir da gente mesmo, das situações, de olhar com mais leveza, né? Que eles fazem o paroposto aí do Puer e do Fênix que a Nath estava comentando, né? Que eles são, vamos dizer assim, o lado positivo, né? Do envelhecer, né? Que é o velho sábio, a velha sábia e a criança divina. Então, acho que é um pouco disso, a gente ter a capacidade de rir, de entender que a gente vai falhar, que a gente errou e tá tudo bem, vamos olhar para isso, porque chega lá no, né, cristaliza, começa a viver amarguras, ressentimentos, rancores, eu não sei o que vocês acham disso, mas assim, eu vejo isso com muita frequência, assim, né, nos velhinhos que a gente convive, né, daqueles que estão da nossa convivência, e às vezes eu fico pensando, será que eu vou ser assim? Será que eu quero ser assim? Como será o meu processo de envelhecer quando eu chegar lá no lugar deles, né? É muito interessante, né? Eu acho que os dois têm que estar bem pertinho mesmo, assim, você tem que estar com o olho nos dois. Eu fiz psicologia eu me formei com 49 anos. Então, assim, eu vejo hoje que eu precisei muito dessa flexibilidade do PUE, porque e trabalhar muito isso e ao mesmo tempo ter esse propósito, ter um olho nesse propósito em algo maior para que eu possa realizar. Então eu fui de esposa para uma psicóloga, então foi uma trajetória aí, né? Eu percebo muito isso, eu precisei muito do PUE para me dar essa criatividade, essa flexibilidade, esse vai, né? Esse vai de uma maneira mais leve, se é que isso é possível. E eu precisei de uma sabedoria, de algo maior, desenvolver isso em mim. Não sei se, e através sempre, né, do autoconhecimento, fazer com que essa trajetória seja possível. Então, os dois têm que estar sempre juntinhos, porque vai ter que ter a integração desse presente, passado e futuro. O meu presente, o meu corpo, a minha mente, o meu emocional, o meu psicológico, o meu espiritual se manifesta desta forma. Então, eu vou precisar de um olhar muito atento para o que está acontecendo agora. Eu vou ter que olhar para a minha história e eu vou ter que integrar tudo e trabalhar a aceitação de muita coisa. E de muita coisa que eu não realizei e que eu gostaria de ter realizado. E com esse trabalho ir para um futuro mais criativo, né? Mais espontâneo, rumo à individuação. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou além dos meus papéis? Quem eu sou além da minha história? Então, esses dois arquétipos, eles são muito importantes nessa trajetória, nessa jornada, que é o envelhecer. E queria trazer também um ponto que eu acho muito importante da gente falar sobre o etarismo. O quanto que o etarismo ele prejudica e ele traz um peso para essa jornada.
né? Já tem muitos desafios essa jornada, e o etarismo, a cultura trazendo isso, e eu acho que as pessoas começam a entrar nesse desânimo, né? Como eu falei, é um ritmo que desce, mas você pode criar muitas coisas, mas ao mesmo tempo a cultura vem de uma forma atacando muito isso. E eu vejo esse ataque, eu não sei se vocês concordam, eu vejo um ataque maior para as mulheres. O que vocês acham sobre o etarismo? Nossa, com certeza, as mulheres. Eu acho que o próprio corpo da mulher, ele ainda está muito objetificado. E como qualquer objeto, ele perde valor, conforme ele vai envelhecendo, conforme ele vai mudando e não atende mais aquela expectativa do padrão. Então, sei lá, vou pegar qualquer coisa, o meu rosto, né? Ele começa a apresentar alguns sinais do envelhecimento, algumas linhas de expressão, então ele já não tá no padrão, ele teria que estar tudo, né, levantadinho, tudo esticadinho. E aí poderia usar outras partes do corpo feminino, do mesmo jeito que esta mulher, naturalmente, ela não vai sendo mais tão permissiva com o seu tempo, e isso não vai ser bem visto. Ah, você está cansada porque você já está velha. Eu escuto na clínica essas frases trazidas pelas clientes, enquanto que, na verdade, na maioria das vezes nem tem a ver com o corpo, mas tem a ver com o processo de amadurecimento em que ela não vai mais permitir ser usada pelas pessoas, não vai mais permitir ser aquela boazinha que faz tudo que os outros querem. E isso é classificado como sendo, eu colocaria no etarismo, porque assim, é porque você tá velha, é porque você não dá conta. Não, não é que eu não dou conta, né? A questão não é essa, a questão é que eu não quero mais esse tipo de vida para mim. Mas com certeza, eu acho que tem um peso maior para as mulheres. Ah, E adorei a sua você? fala, Nath. Revolucionária, é isso, gente. A gente está propondo revolução feminina aqui. É a hora que a gente fala assim, chega, não dá mais, né, assim, é o reboot, aquilo que eu estava falando lá no comecinho, do tipo, é a hora que a gente faz o restart, tipo, o que que eu quero, o que que eu não quero, a gente começa a pensar em limites nas relações, que a Flau falou lindamente, do tipo, vamos repactuar aqui, porque olha, até aqui até foi, mas daqui para frente eu não sei se eu quero mais isso, né? Então é uma fase de muita mudança, e aí a sociedade coloca os tabus, os estigmas, né? Vai colocando, encaixotando, porque é mais fácil a gente criticar e tentar reduzir o processo, né? E colocar encaixotado, tipo, tá ficando velho, tá não sei o que tal, do que encarar que, na verdade, aquela mulher tá mudando e que ela tá ficando cada vez mais dona de si, e o ser dona de si assusta, né? Quando uma mulher começa a ser dona de si, ela começa a dizer o que ela pensa, o que ela quer, o que ela sente, a se colocar neste lugar, as pessoas se assustam. Isso é incrível, né? Porque a sociedade, de uma forma geral, entende a mulher num lugar de mais submissão, de mais subjugação. E aí começa a amadurecer e você começa a se perceber, né? E a perceber o que você quer e o que você não quer, é a hora que a gente começa a falar e dizer: "Não, não, não sei se eu quero bem isso, não, não quero aquilo". E aí as pessoas se assustam. Então é mais fácil colocar na caixa, né, e no estigma, no preconceito, nessa fala, do que lidar com o fato de que a mulher sim, ela quer, ela tem desejo e ela tem o seu lugar de fala nesse mundo. E tomara que o mundo tenha cada vez mais receptividade às falas femininas, porque a gente tem muito para falar e contribuir, né. Tá na hora de talvez o mundo escutar mais as mulheres, porque a gente tem muito para trazer para esse mundo ficar melhor, que a gente está precisando dar uma mudada mesmo, né, meninas? Acho que a gente já está encerrando o tempo, né, Nath? Sim, mais um pouquinho dá pra gente falar. E se você que está nos ouvindo, seja homem ou mulher, não importa, e às vezes me vem uma ideia assim. Não sei, talvez seja uma sombra minha. Ai, gente, a gente tem alguns assuntos que a gente fica discutindo toda hora. Não penso isso com relação ao feminismo, mas penso isso com relação a um monte de coisa. Se você que está nos ouvindo acha que a gente está sendo, de alguma forma, tendenciosa para o feminismo, é só a gente fazer um exercício simples. Pega tudo que a gente está falando e inverte. Então, por exemplo, se eu tenho 40, 50 anos e olho para o processo natural do meu corpo, do envelhecer, né? O corpo
todo vai mudando, a pele muda, cabelo muda, a aparência em si muda. É, e aí, qual que é o discurso que é trazido pelo mundo? E esse discurso, ele ressoa aqui dentro da minha cabeça. Então, eu olho no espelho, vejo que o rosto começou, né, a derreter um pouco, vamos, estou exagerando, né, mas a palavra que a gente usa lá na medicina é isso. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu tô, me larguei, eu sei lá o quê, senão não vão gostar de mim. Aí vem muitos discursos na cabeça. Mas e quando é um homem? Tem essa cobrança? Porque se for uma mulher e você tem 35, 40 mais, certeza que você mesma ou alguém vai te cobrar que você está esculachada, que você não está se cuidando, que você não está nem passando um batonzinho no rosto, uma base, começando a pensar num botox. Mas essa cobrança ela vem para os homens? Vocês já viram? Você que está nos ouvindo, vocês meninas, eu nunca vi alguém virando para um homem e falando: "Nossa, você tá esculachado. Nossa, você precisa ir para uma academia, pelo amor de Deus, vamos fazer um botox aí". Mas eu escuto isso o tempo todo para mim. Então veja, não é um discurso vazio tentando trazer uma, sabe, sendo tendencioso para o feminismo. É uma realidade do mundo. A cobrança sobre o corpo feminino é muito maior, né. Se você entra, né, eu tô solteira nesse momento, eu entro no aplicativo. E aí eu olho lá no aplicativo, eu falo: "Gente, esses homens não estão se cuidando nada". A questão não é um corpo perfeito, eu não quero um homem de 40 a mais com um corpo de 20, mas a questão é que você bate o olho e fala: "Meu, essa pessoa não está cuidando nem de um autocuidado básico no aplicativo, que é campanha eleitoral, o cara não colocou nem uma roupa bonitinha, assim, né, tipo, pra você ver que ele tá de banho tomado, uma coisa básica". Porque não é cobrado socialmente que ele faça isso. "Ah, eu vou aparecer aqui descabelado, eu vou aparecer", não estou defendendo persona, mas assim, tá tudo bem se eu aparecer aqui de qualquer jeito. E essa mulher, se ela quiser, ela que lute. Gente, eu também não tô nessa altura do campeonato, a gente não tem mais condições. Eu acho que o processo de envelhecer traz um alto amor. Nós mulheres temos que parar de ser empreiteira, entendeu? De pegar homem na planta para consertar. Então, que os homens também, não estou falando para a gente colocar uma pressão social neles, mas para a gente colocar uma coisa básica: olha, vamos envelhecer com saúde, com cuidado, vamos caminhar nesse sentido de nos amar, que essa cobrança não seja só para as mulheres ou para um grupo de pessoas, que seja para todo mundo. E não para o mundo. Eu quero envelhecer com saúde, com cuidado, com auto-amor para mim, para minha alma. Acho que eu tô meio esse assunto me pegou, vocês viram, né. Gente, não é, a cobrança é demais pra gente, eu escuto todo Sim, dia esse tipo de coisa, né, mas não é sim. para todo mundo. Mas você sabe, Flau, que ó, Nath, desculpa, que o feminismo, ele tem uma resistência, algumas pessoas em relação a ele, porque não conhecem também de verdade, né. Tem um livro da Bell Hooks que se chama O Feminismo é para Todo Mundo, que eu super recomendo. Quem tiver interesse em se aprofundar também é interessante, porque a nossa pauta aqui não é uma, né, a gente não está falando sobre feminismo, mas eu tenho certeza que mulheres feministas estão nos ouvindo. Mas o que a gente está fazendo é uma fala mais universal, é uma fala para todos, né? Porque o envelhecimento é de todos, todo mundo vai passar por isso. Né? E é bem isso que você está falando, né, Nath? O autocuidado é para todo mundo, gente. É para a gente envelhecer bem, para a gente estar bem, mas é bem isso, a pressão não é igual. Inclusive financeira, porque se você pensar, já que a gente tem que ficar sempre bonita, sempre maquiada, sempre com procedimento, sempre significa que a mulher tem um gasto financeiro muito maior do que os homens, sempre, né? Então, assim, se a gente ainda for fazer uma crítica social, né, levar isso para uma crítica mais ampla, né, a carga, a sobrecarga sobre a mulher é psíquica, é emocional, mas também é financeira, né, é do trabalho, é da família, então são muitas cargas, né, que povoam o nosso inconsciente coletivo e caem de paraquedas no nosso colo o tempo todo, né, e o tempo todo a gente está ali tendo que processar isso, como mulheres, como mães, como trabalhadoras, ou com uma mulher que já está aposentada, ou já está num processo de envelhecimento mais avançado, mas está tudo aí entremeado, porque a humanidade, né, o Jung fala desse inconsciente coletivo, a gente compartilha essas questões. Mesmo quando a gente já está, né, mais avançando, assim, já tem um conhecimento maior sobre o assunto, independente da idade, do nível social, no nível de instrução,
todos nós recebemos, somos inundados com esses conteúdos. Então, acho que quando a gente começa a mudar, né, nem que seja no meu nível individual alguma coisa, eu contribuo com o coletivo também, né? Então, a gente pode construir um envelhecimento feminino de um outro lugar, né, Flau? Que é esse etarismo que você trouxe aí para a gente olhar, e a gente pode reconstruir isso, trazer esse envelhecimento para um lugar mais gostoso, mais humano, mais. O que, que você acha, Flau, para a gente? Mais humano. Eu acredito que é importante ter isso muito claro para as mulheres, para os homens também, que existe o etarismo, e lidar com isso de uma forma interna. Por exemplo, eu tenho que passar botox. Eu tenho que? Eu posso? E se eu assumir minhas rugas, como é que vai ficar? Então, assim, não ir no fluxo, fazer essa reflexão, né? Eu quero fazer botox, eu quero mexer no meu rosto. Eu preciso me vestir para o outro, ou eu posso me vestir para mim mesmo? Eu preciso fazer a unha? Fazer a unha é legal para mim, por exemplo. O que que eu tenho vontade de fazer como hobby? Eu vou fazer beach tênis, que é a bola da vez. Eu quero fazer? É para mim? O que que vai me trazer? Eu acho que essas reflexões no envelhecer são muito importantes, porque vem uma enxurrada de coisas, de posições preconceituosas. Mas isso é real? É perguntar, isso é real? Isso serve para mim? Ou não serve? Isso faz sentido? E se fizer sentido, como que eu posso lidar melhor com isso? Porque é o que eu falei, o etarismo é uma realidade, existe esse preconceito e ele é mais forte na mulher. Então, esse questionamento, eu acredito que tem que andar com a gente sempre, né? Tem muita coisa que a gente, assim, eu acho que também tem muita coisa boa, muito esclarecimento. A menopausa não era falado, eu acho que com a mídia tem várias médicas falando sobre o assunto de uma maneira, sabe, muito importante, com muito respeito a essa fase da vida. Então, tem muita coisa boa, mas a menopausa era algo que não se falava, né? Não se falava de jeito nenhum, só colocava os sintomas, as mulheres iam com os sintomas e aí as médicas viam, davam, né, o reposição ou não. E a parte psíquica, né? Tem a parte psíquica, que é essa, né? É se lidar com a finitude da vida. Cai a ficha, eu sou mortal. Então, é esse lidar com essas fichas que caem. Desculpa, eu sou da época da ficha. Então, é lidar com essas fichas, né, que vão caindo e percebendo que existe o etarismo. Ele é forte. Ele é mais forte na mulher. E lidar com ele. Não fingir que ele não existe. Também fingir que não existe vai para outro lado, né? Eu vou ser jovem para sempre. Não, não é jovem. Não é. O corpo está envelhecendo e tem processos aí que podem ser muito ricos, muito ricos. Tá certo. Só para fechar, né? Você falou isso, sabe o que me lembrou? Agora tem um movimento muito legal das mulheres abandonarem a tintura de cabelo, né? Assumirem os brancos. Isso é Várias mulheres estão assumindo os brancos e, cara, é lindo, né? Tá ficando lindo. assim bonito. Eu mesmo, às vezes, quando fico assim, será? Eu acho que eu não estou preparada ainda, não. Verdade, muito bom, muito bom. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Até um próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.